No caso do Bitcoin, ainda não está nada bonito. Tivemos 13 moedas no top 100 que estavam positivas, mas o resto estava implacavelmente no negativo. Parcialmente 50, 60% no negativo e tudo isso, dentro de 90 dias. Portanto, esse desempenho das altcoins nos últimos 90 dias não parece nada bom. Pouquíssimos Bitcoin conseguiram superar o Bitcoin aqui. Superar. O indicador do Altcoin Season Index também esteve nos últimos meses. Nunca tão baixo. Como atualmente, estamos muito longe de uma temporada de altcoins. Aqui, naturalmente, surge a pergunta: quão difícil será tudo isso, ainda, e se as artes antigas continuarem a desaparecer? Embora já se pense, isso é mesmo possível? Quanto dinheiro ainda deve sair daqui? Todos esses temas, esses gráficos, vamos olhar agora. Primeiro, é preciso entender que ainda estamos em uma temporada de Bitcoin. A dominância do Bitcoin está se construindo aqui continuamente, pouco a pouco. Quero dizer, estamos agora novamente em 62,4%, o que já é realmente enorme. Em algum momento, isso também basta. Aqui só se torna interessante quando saímos dessa tendência de alta, porque atualmente isso realmente não é divertido. O Bitcoin está captando dinheiro, mais dinheiro. Geralmente, não vemos isso no mercado. E, consequentemente, os Bitcoins sofrem ainda mais. O que me dá esperança em relação à dominância do Bitcoin é que estamos atualmente no RSI, tão sobrevendidos como nunca antes, no passado. Isso não sugere que provavelmente veremos uma queda aqui. Além disso, estamos nos aproximando cada vez mais do Bearish Cross no MACD, que ainda não ocorreu, mas vocês mesmos podem ver que as linhas estão extremamente próximas. Caso vejamos um Bearish Cross aqui, isso também iniciaria novamente a Altcoin Season. Pelo menos foi assim em 2021 e 2017 durante o Bull Run. Isso significa que, de acordo com esses dados, parece mais que vamos primeiro cair na dominância do Bitcoin. Isso definitivamente me deixa otimista, porque vocês sabem muito bem que a dominância do Bitcoin decide tudo. Sobre o desempenho das altcoins, estamos em uma tendência de baixa a curto prazo, mas não a longo prazo. E também vemos aqui entre 71 e 77 mil dólares por Bitcoin uma zona de suporte de longo prazo que, na minha opinião, não vamos romper, mesmo que agora tenhamos fases de estagnação mais longas. Existem certas zonas de resistência que simplesmente se mantêm. Aqui vemos como esta linha se mantém exatamente o tempo todo. Testamos muitas vezes, mas nunca rompemos. E desta vez também não a rompemos. Isso é um bom sinal de que fomos rejeitados ali. E essa correção no Bitcoin foi de cerca de 30%. Só o fato de termos corrigido em 30% e encontrado resistência exatamente aqui sugere para mim que isso pode ter sido tudo por enquanto para o Bitcoin. Tivemos uma correção de 30% em cada bull run. Isso faz parte do mercado completamente. Por isso, acho ainda melhor que tenhamos encontrado resistência aqui, que essa zona se mantenha, e que agora, aos poucos, tenhamos subido um pouco e agora estejamos estagnando novamente. No entanto, geralmente temos fases de estagnação mais longas no Bitcoin, principalmente no setor de altcoins. Porque os grandes atores e os formadores de mercado estão prolongando o jogo cada vez mais. Quero dizer, atualmente temos 2 a 3 vezes mais alavancagem no mercado do que no Bull Run de 2021. E isso é tanto dinheiro que eles vão se. Os formadores de mercado podem deixar ir e isso é percebido de dia para dia. Por isso, agora temos fases de estagnação cada vez mais longas, que simplesmente fazem parte do Bull Run atualmente. E devido a essas fases de estagnação, isso atinge ainda mais forte o Bitcoin. Porque justamente nessas fases de estagnação, o dinheiro que sobra é para o Bitcoin, mas não para os Bitcoin. Além disso, atualmente não estamos tão propensos ao risco por causa das tarifas, devido à situação nos Estados Unidos e porque atualmente não estamos recebendo dinheiro novo dos Estados Unidos nos mercados. Mas isso deve mudar nos próximos meses. E deem uma olhada nisso. Aqui vemos uma correlação impressionante entre o Bitcoin e os custos empresariais dos Estados Unidos, porque aqui estamos começando a ver uma ruptura, e no passado foi exatamente isso que impulsionou o Bull Run. Porque depende muito da economia dos Estados Unidos, e se os custos totais das empresas forem muito altos, a economia naturalmente sofre com isso. Mas isso está lentamente melhorando. E, consequentemente, isso pode ser um bom sinal também para o Bitcoin agora. No passado, como eu disse, isso frequentemente foi o ponto de partida de um bull run. Só para registrar rapidamente, quando damos um zoom para fora, as altcoins ainda estão em uma tendência de alta. No entanto, atualmente estamos, é claro, bastante baixos.
É um bom sinal que encontramos resistência aqui e que as altcoins estão se mantendo tão estáveis. Como eu disse, no máximo a 73 mil dólares por altcoin haveria novamente uma zona de resistência superior. No máximo aí deveríamos ver a reversão de tendência. Eu, pessoalmente, acho que já atingimos o fundo aqui, não vamos mais fundo. Quanto mais fracos estão os ursos. Os ursos atualmente já têm dificuldades para pressionar o preço ainda mais, e eles realmente não estão conseguindo. E isso já é um sinal positivo de que talvez possamos começar a romper lentamente na outra direção. Além disso, vejo simplesmente essa correlação entre a oferta monetária global M2 e as altcoins. A correlação geralmente dura de 70 a 108 dias e é aproximadamente 80% precisa. Isso significa que, ou começaremos a reverter a tendência no início de abril e veremos os preços subirem novamente. Ou, pelo menos, no final de abril, se considerarmos apenas a probabilidade matemática. Então vamos dar uma olhada rápida no gráfico total 3, pois ele é claramente mais importante para as altcoins. Este gráfico representa principalmente as altcoins. Por isso, precisamos falar sobre isso novamente. E aqui eu mostrei a vocês na época, vou mostrar tudo exatamente. No dia 10 de março, em nosso grupo VIP de trading, como poderíamos cair profundamente aqui. Aqui vocês veem abaixo de 742 bilhões de dólares, mas não de forma significativa, mais baixo. Se formos aqui, nosso ponto mais baixo foi de 711 bilhões de dólares. A partir daqui, também iniciamos a reversão de tendência. Este gráfico representa, principalmente as altcoins. Aqui tínhamos uma zona de resistência de longo prazo, e ela se manteve. Lá também encontramos resistência, o que foi extremamente importante. E, consequentemente, acho que vimos o pior das altcoins temporariamente. Eu não acredito que vamos cair mais baixo aqui, pois só deste ponto aqui embaixo até o ponto onde estamos atualmente, a maioria das altcoins já registrou um lucro de 20 a 30%. E quem não quiser perder meus sinais e meus setups de trade no futuro, deve definitivamente conferir o grupo de trading. Tudo sobre isso está na descrição, é 100% gratuito. Como eu disse, nos altcoins, na minha opinião, já vimos o pior. Temos aqui uma zona de resistência de longo prazo que se manteve, o que é muito importante. Por isso, até agora, parece estar tudo bem. Então vamos dar uma olhada rápida na dominância da stablecoin USDT, pois as stablecoins estão cada vez mais dominantes. Consequentemente, temos cada vez mais capital à margem, que potencialmente também pode fluir para este mercado. Se cairmos aqui, na dominância das stablecoins, subimos nos mercados. Aqui também vemos uma zona de resistência de longo prazo, que, na minha opinião, deveríamos romper para baixo, mas isso, é claro, pode se estender por algumas semanas. Fica interessante se cairmos abaixo disso, pois então as altcoins definitivamente vão disparar. Caso contrário, como eu disse, acho que já vimos o pior nas altcoins. Claro, pode cair um pouco mais, mas então estamos falando de 40, 50 bilhões que ainda podem sair, mas não muito mais do que isso. Isso significa que estou bastante otimista em relação às próximas semanas, e espero que vocês também estejam. Eu vejo isso de forma ampla, mas a longo prazo, não apenas para 1 ou 2 semanas, mas realmente para os próximos meses, e os próximos meses parecem bastante bons devido a alguns dados macroeconômicos. E espero que vocês tenham gostado de um vídeo assim, foi um vídeo um pouco diferente. Até trazermos mais gráficos, deixem aqui também a sua opinião, se vocês gostam disso, se devo fazer isso com mais frequência. Gráficos reais do indicador total 3 ou de altcoins. E assim por diante, se devo incluir isso aqui, mostrar minhas zonas-alvo para vocês, se vocês gostam disso de forma geral, se devo fazer isso com mais frequência ou não. E vocês também podem escrever nos comentários, em geral, que tipo de vídeos devo fazer a seguir. Talvez vocês tenham algumas ideias de vídeos. Ficaria muito feliz com isso. E até a próxima, amigos. Tchau.